Olá, eu sou Rejane Selle e seja muito bem-vindo ao podcast Transborde, um podcast para você mergulhar no mundo dos negócios, desenvolver mais conhecimentos, mais habilidades e transbordar nos seus resultados. Lembrando que você acompanha a gente do nosso canal Rejane Selle no YouTube, no Instagram e no Spotify. Toda quarta-feira, 7h30 da manhã, um episódio novo para você transbordar. E hoje nós temos um tema maravilhoso, extraordinário. Nós vamos falar sobre gestão do tempo. Afinal de contas, para todo empreendedor, para todo empresário, o tempo é um recurso escasso e limitado e que se você não gerencia bem, você perde muitas oportunidades e resultados. E hoje a gente tem nada mais do que nada menos do que Távila, da Two Home Store, conosco, né? Minha amiga, minha cliente, minha mentorada, minha parceira aí de várias coisas, né, Távilazinha? Seja muito bem-vinda, é muito bom te ter aqui. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E gestão do tempo, me conta. Super tranquilo, né? Bem desafiador, né, Rejane? Você achou desafiador? Achei super tranquilo, né? E como é importante a gente organizar o tempo, a gente ter essa gestão, né? Eu sempre gosto de dizer que não é gestão do tempo, é gestão no tempo. Isso. Porque quantas vezes a gente escuta empresários falando assim, se eu tivesse 72 horas, se eu tivesse 150 horas, mas na verdade, se você não gere bem no pouco, você não vai gerir muito. Verdade. E o tempo, ele não muda, ele é sempre 24 horas, né? O que a gente precisa não são de mais horas, mas de mais organização. Organizar de forma estratégica o nosso tempo para que ele seja produtivo de verdade. Porque se a gente não faz isso, nós sempre ficaremos ocupados, mas não teremos resultados e nem seremos produtivos. Gente, como a consultora e a mentora fica mega orgulhosa, né? Chega aqui transbordando de emoção. E Távila, conta pra gente, né? Você tem hoje, gente, hoje a Two, agora ela tá em loja física no Sudoeste, aqui em Brasília, né? Verdade. Também tem vendas online, tem sites. Então segue já a Two, é 2TWSS, né? Two Home Stories, e a gente sempre diz que a Two é bênção dobrada, né? Sim, verdade. Two é bênção dobrada. E conta pra gente, o que você entende que é a sua maior dificuldade hoje nessa gestão de gerir o seu próprio tempo como empreendedora, como cristã, né? Você também é ativa, tem um podcast entre ele e elas, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho aí dessa relação tempo, Távila, empresária, mulher. Eu trabalhei durante 10 anos como personal trainer e eu tinha toda a minha rotina ali muito bem definida, os horários e tudo. Eu já empreendia como personal, só que depois, quando eu mudei para o ramo do vestuário, para vender roupas femininas, mudou completamente a minha rotina também. E eu não tinha esse gerenciamento do tempo. E aí eu achava que eu era refém das minhas atividades, das minhas tarefas. E, inclusive, eu até falei com você em uma das nossas reuniões, quando a gente teve uma reunião sobre agenda produtiva, eu falei assim, mas eu dependo muito das pessoas. E aí, hoje eu estou aqui para falar que não é bem assim. Claro que tem um percentual que a gente depende, sim, da demanda de outras pessoas, mas quando você tem uma agenda produtiva, uma agenda estratégica e organizada, é você que está no controle do seu negócio, é você que está no controle do seu tempo, é você que está no controle para que você não fique sobrecarregado, estressado. E aquilo ali, como eu falei no início, você não está ocupado, mas você tem uma produtividade. Então, eu tinha essa mentalidade. Não, mas eu dependo das pessoas, a loja, as tarefas é que definem a minha rotina e não é assim. Quando a gente tem uma agenda produtiva, eu tenho 3 tipos de agenda. Eu tenho a agenda produtiva que você fez junto comigo, a do Google. Eu tenho um checklist no meu celular e agora, como eu ainda sou, né, acho que da geração X, eu acho. Da velha guarda. Eu sou do papel. Então, essa eu tenho cara de criança, né? Eu tenho um bloquinho e vou anotando e vou dando check naquelas minhas atividades e sempre colocando por prioridades. A gente tem que também ter a consciência muito clara de quais são as nossas prioridades no dia, para que a nossa agenda ela tenha essa organização mais potencializada mesmo, de fato.
Tava, e você estava aqui falando, e eu pensando que quanta evolução, né? Graças Eu lembro a quando Deus. você chegou na RC, e você tinha muito essa resistência à agenda, né? Era, Muito essa resistência à organização, mas eu dependo do outro. era. Conta um pouquinho dessa história, como é que foi quando você viu a sua agenda produtiva? Eu lembro até hoje da sua carinha, quando a gente estava montando a sua agenda produtiva. Mais ré, mais ré, mais ré. Falei, calma, vai dar tudo certo. E hoje você está Desesperada. seguindo e Sim. vendo todos os efeitos, vendo todas as melhorias. Conta pra gente como é que foi essa disrupção mesmo na sua vida. Quando ela começou a surtir efeito. Quando eu comecei a ver os resultados ali, porque quando você falou na primeira vez da agenda Google, que é uma agenda eletrônica, né, enfim, online e tudo, eu falei, gente, eu vi aquele tanto de coisa, aquele tanto de palavra, eu falei, meu Deus, eu vou ficar perdida. Só que nós sempre vamos recebendo ali de forma antecipada as tarefas no celular. Gente, isso é maravilhoso. E aí, eu sempre separo um dia da semana para fazer toda a produção. E quando eu colocar todas as tarefas, né? E quando eu comecei a ver os resultados daquilo, não, agora eu tenho que fazer isso daqui é prioridade, não, isso daqui fica para um outro momento. E aí eu fui começando a ver os resultados, eu falei, funciona. E Aí eu começo a escutar a consultora, né? aí Aí eu começo a escutar aí eu começo a parar de brigar com ela e começo a Não, escutar, aí né? a gente tem que dar o braço a torcer, né? Porque assim, eu acho que é muito um pouco da minha personalidade, resistência a mudanças muito bruscas, vamos dizer assim. E aí, como eu não tinha nenhum conhecimento, nenhuma vivência com nada disso, eu falei, gente, eu não vou conseguir. Só que eu não conhecia a ferramenta direito. E aí eu também comecei, aí você falou da questão do checklist no celular, colocar. E aí, quando você vai colocando isso como um hábito, como algo que você tem que fazer, o seu cérebro, ele já processa aquilo como algo importante. Vira um estilo de vida, isso, né? e você não esquece mais. E aí, como tem esse benefício da agenda Google, né? Para mim foi assim, nossa senhora. E aí eu vejo uma tábua antes, atribulada, sobrecarregada, sempre ocupada, mas com muita coisa sempre para fazer. Parecia que nunca minhas atividades acabavam. E hoje eu vejo uma tábua que tem uma organização, que tem prioridades. Claro que ainda é muito desafiador para mim. Eu sou do perfil influente, então é algo dos pontos de melhoria do meu perfil que eu preciso realmente melhorar. Questão de pontualidade, questão de não que eu seja atrasada, né? Não, foi super pontual Mas hoje. graças a Linda. Deus. Mas eu tenho que me esforçar um pouco mais para que eu consiga atender essas demandas. Então, por conta desse meu perfil também, que eu sei que são pontos de melhoria, eu tenho que me esforçar mais, mas não significa que eu não consiga. Não podemos usar o perfil como desculpa, né? Exatamente, como muleta. A gente sempre diz que diferente estar ocupado e ser produtivo. Isso. Estar ocupado não é produzir. Então, às vezes, a gente está ocupado com uma série de coisas que não são prioridades, né? Sim. E, Távila, hoje, além da agenda produtiva, do caderninho, qual outras estratégias práticas você sugere para estipular essas prioridades? Olha, prestar atenção no que você está fazendo. Parece que é um ciclo. Quando você está sobrecarregado, que você não tem organização nas suas tarefas, a sua mente, ela fica dessa forma. Então, você começa a fazer as coisas em piloto automático, você não presta atenção, daqui a pouco você nem lembra o que você fez. Estar presente, né? E eu vivia muito isso, Rê. Eu falava, gente, eu preciso fazer isso, mas será que eu já fiz? O que eu tenho que fazer agora? E isso Entendeu? também é do perfil influente, né? Sim. Até para você que está um pouquinho aí perdido, o perfil influente é aquele perfil comunicativo, sociável, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, ele quer ser sempre muito agradável, e ele sempre está em foco com pessoas. Então, ele se perde exatamente nisso, né? Tipo assim, onde eu deixei meu copo de água? Sim. Né? Já fiz isso ou não fiz? Respondi ou não respondi? Então, tem esse desafio do perfil também, né? E aí, eu sou aquele estilo que anota tudo, Rê. Então, por exemplo, tenho que mandar mensagem para fulano. A agenda Google, ela é macro, atividades mais macro. E aí, o checklist e o meu caderninho são pequenas coisas que eu preciso fazer. E aí, quando você começa a ter essa organização, a sua mente, como eu falei, ela se condiciona. E prestar atenção no que você está fazendo. Hoje em dia, por conta da internet, por conta da tecnologia, parece que... Parece não, né? A nossa mente, ela fica acelerada, então nós vamos fazendo muitas coisas de forma automática, sem prestar muita atenção, e aí gera isso. Então, você estar aqui no presente momento e prestar atenção no que você está fazendo. Porque você fala, não, eu fiz.
Não, e aí dá o checkzinho, né? Porque às vezes é claro. Aí assim, por exemplo, semana passada eu tive uma semana muito sobrecarregada, com muita tarefa por conta da inauguração da loja. Então, Que foi um que foi um sucesso. sucesso, graças a Deus. Então, assim, acaba que a nossa mente fica muita coisa. Mas agora que nós já estamos lá instaladas e tudo, então eu tenho lá meu caderninho, tenho uma agenda Google, e aí aquilo ali vai me orientando, e aí eu tenho uma clareza mental, Rê. Gente, é sério, quando você tem um gerenciamento do seu tempo, uma organização e uma agenda produtiva, que é muito importante, que a minha mentora me ensinou, e hoje eu colho os frutos disso, você tem uma clareza mental. Não, agora de manhã eu tenho que fazer isso, agora à tarde é isso, à noite é isso, e até da parte do descanso você tem também. Deixa eu ver se você sofre o mesmo que eu. Ah, Eu fui chegando aqui, a Letícia falou assim, eu preciso marcar uma reunião. Eu falei, eu sei lá, tem que ver minha agenda. Porque você fica tão estilo de vida da agenda que você precisa consultar a sua agenda. E esse é o certo, né? Porque quando você não tem uma agenda, você fica deixando tudo na sua cabeça. E aí você marca o mesmo compromisso, ou você esquece, ou você se atrasa, ou você vai marcar um compromisso que você não vai estipular o tempo de deslocamento, né? Isso, exatamente. Então, como isso é importante, né? Assim, você acaba ficando refém. Mas eu acho que no mundo moderno de hoje em dia que nós vivemos, não tem como. Isso realmente é necessário. Ter essas formas, essas ferramentas que nos ajudam a gerenciar nosso tempo. E aí entra naquilo que você falou lá no início, não é questão de ter mais 3, 4, ter 72 horas. É de você pegar essas 24 horas que você tem, que é muita coisa, né? Se a gente for parar para pensar e gerenciar bem, da forma correta. E ser produtivo, Mas, né? assim, Fazer aquilo que tem foco, né? Energia, disciplina. Sim. Aí eu tô falando aqui tudo isso, aí a pessoa fala, nossa, mega. Assim, Que gente, maravilhosa! ó, pra mim, eu tô caminhando, tá? É uma coisa assim que está... Mas já deu passos e tá maravilhoso, já sim, colhe os resultados, sim, né? sem dúvida. Uma coisa que eu queria explorar com você, Távila, porque assim, quando as pessoas vêm para mentoria, para consultoria, elas têm muito essa dificuldade do digital, né? Sim. Elas têm muito essa dificuldade, elas vão lá para a geração, como você disse que você é a geração X, né? E vai ali para o anotado, para a agenda. Mas ela também não consulta a agenda. Ela vai lá, anota e vai ficando, né? Peso de mesa. Como é que foi para você esse digital? Como é que foi para você essa revolução? Porque hoje o empreendedor tem que condicionar a inovação, tecnologia. Como é que foi para você ver isso tudo no meio digital, uma tecnologia? Quando você me propôs, porque assim, na verdade não foi Gente, eu acho que ela me xingou 3 dias seguidos. Na verdade não foi propor, né? A Regina falou assim, ó, tá, você tem que ter. Eu falei assim, olha, estou aqui numa mentoria, né? Então, porque eu sou meio rebelde, mas eu sou obediente. E aí eu falei, tudo bem, Rê, se você tá falando que eu preciso ter, é porque eu realmente preciso ter. Já estava colhendo os frutos ali da nossa mentoria, de todo o resultado de um trabalho construído. E eu falei, ai, que saco. Meu Deus do céu, agenda produtiva do Google. Isso vai me ajudar em quê? Aí, beleza, a primeira semana, eu nem... A Rê aí, Tábula, fez, aí a influente, né? Não, vou fazer, Rê, vou fazer. Beleza, quando eu fiz... Aí eu sentei um domingo, coloquei as atividades que sempre estão na minha semana e tudo. Aí depois eu falei, todo domingo eu vou colocar as minhas atividades. Quando eu comecei a ver aquele aplicativozinho me mandando as notificações do que eu tinha que fazer, eu falei, gente, isso é muito maravilhoso. Por que eu não conheci isso antes? Isso é igual o ChatGPT. Igual o ChatGPT, amor da minha vida. Quando a Rê também falou de começar a usar, eu falei, ai meu Deus do céu, agora... E são coisas que facilitam a nossa vida, gente. Demais. E aí, quando eu comecei a ver que ele sempre vai mandando ali as tarefas meia hora antes, eu falei, não, agora acabou, né? Agora a mulher virou refém da agenda Google. Porque é muito bom mesmo. Mas tem que ter isso que você falou. Você tem que separar um tempo para atualizar, para colocar as atividades, porque senão fica ali subindo notificação e para quê? Né? Só para encher seu celular. Então, realmente, foi uma coisa que demorou para eu aplicar, para virar um hábito, para virar uma rotina, mas agora deu certo. Aí, assim, claro que, igual, como eu tô falando, a agenda Google, ela é mais macro e, às vezes, pode aparecer... Pode não, aparece imprevisto durante a semana. Mas, gente, não é a regra.
É uma E com essa exceção. clareza de organização, você remaneja a sua agenda. Isso, sem dúvida. É muito mais fácil você remanejar do que estar ali se sentindo perdida, né? Não, nossa. Muito bom. E eu fico muito orgulhosa dos seus Ai, que resultados, bom, muito né? orgulhosa da Tchu fisicamente. Gente, toda mulher precisa da Tchu. A Tchu é linda, a Tchu é acessível, a Tchu é Sim. elegante. Você precisa estar na Tchu, não tem como, É tá? verdade. E Távila, se você pudesse deixar aí uma orientação, uma indicação final para essas empreendedoras, para esses empreendedores, quanto à gestão do tempo, o que você diria? Olha, todo mundo precisa gerenciar o seu tempo. Até mesmo uma dona de casa que às vezes o pessoal fala, ah, não, mas né, não precisa. Precisa. Porque isso te tira sobrecarga. Isso tira a sobrecarga das suas costas, isso facilita no seu dia a dia e isso te dá qualidade de vida. Um dos frutos que eu mais colho hoje é a qualidade de vida. A minha mente era muito estressada, preocupada com o que eu tinha que fazer. Tem uma pesquisa científica, na verdade são várias, né, que fala que quando você anota suas tarefas, o seu cérebro, ele descansa. Ele fala, não, já anotou, Exatamente não há isso. possibilidade de você esquecer e tá tudo certo, amanhã ela Ele vai já se vê lembrar. como organizado, né? Exatamente. Então, isso me tirou uma sobrecarga, não só física, mas mental também. Então, independente da atividade que você faça, tenha uma agenda produtiva, organize o seu tempo. Se você é de gerações mais antigas, anota, porque também funciona muito, apesar de que a agenda Google é maravilhosa. E se você é empreendedor, não precisa nem falar, né? Ontem eu até postei no meu Instagram. Se você busca por performance, por resultado, você precisa ter uma gerenciação do seu tempo. Senão Não tem você para onde vai correr. nadar e parece que você só tá gastando energia. Muito bom. Obrigada por ter Ai, eu que agradeço, participado. que honra Amei estar você aqui. No final, aliás, agora, né, gente, vai estar aparecendo aqui o Instagram, site, tudo para você seguir a Tchu. Não deixe, mulherada linda do meu Brasil, nacional, internacional. Tchu é bênção dobrada e é para você. Amém. Não é isso? Obrigada, E tem o Rê. Entre Ele e Elas também, né? Tem, é o Siga nosso também no canal YouTube do o podcast Entre Ele e Elas, que tem conteúdo maravilhoso, mais Sim, pro lado espiritual, que vai também te encher aí de bênçãos edificar. dobradas também, vai te edificar. Isso. Obrigada, minha Obrigada, Rê. amiga. Muito obrigada. E vamos agora trazer um pouquinho para você do como você vai ter a sua gestão produtiva, como você vai ter a sua gestão no tempo. Uma grande dificuldade do empreendedor, quando ele fala em gestão no tempo, é primeiramente organizar a quantidade de demandas que ele tem. É como se fosse um polvo, cuidasse de tudo ao mesmo tempo. Então, duas coisas que você tem que organizar antes de você falar de gestão no tempo. A primeira delas é entender o que de fato você faz e o que de fato você faz que você não deveria fazer. Então você tem que ter uma lista dos seus afazeres. O que é função sua? O que você de fato está fazendo que é seu? O que você tem que delegar e o que você nem deveria estar fazendo? É o que a gente chama dentro das empresas de níveis de gestão. Então você tem ali um nível operacional, que é quem executa a ação. Você tem um nível tático, que é quem leva a execução e a estratégia para garantir a execução. E você tem um nível estratégico, aquela pessoa que dá o comando, que dá a direção da tomada de decisão. E é muito comum a gente pegar empreendedores que, em vez de estar no lugar estratégico ou tático, ele está lá no operacional. Rejane, eu vou ser 100% estratégico? Não. Algumas coisas você pode até fazer no operacional, algumas coisas você pode estar no tático, mas a sua maior função é estar na estratégia, nas tomadas de decisão da sua empresa, avaliando os dados, avaliando os KPIs, os indicadores. Então você precisa ter uma lista clara. O que é meu? O que eu devo fazer? Qual é o meu papel como empreendedor da minha empresa, como empresário da minha empresa? O que eu devo delegar? O que não é meu? O que eu vou passar para o próximo? Lembrando também que delegar não é delargar, não é chegar para o seu colaborador e dizer, tá contigo, se vira, não me perturba. Não. Delegar é você treinar, é você desenvolver, é você acompanhar e você ir pegando os pontos de controle, o feedback daquela ação e saber se aquilo está sendo feito de forma certa. Porque tudo que acontece na sua empresa é responsabilidade sua, o seu resultado é responsabilidade sua. Então você precisa ter organização do que você faz, você tem que delegar e você não pode delargar. Rejane, eu sou uma empresa pequena, ou eu sou uma empresa. Como é que eu faço isso? Quando você é uma empresa pequena, uma empresa, você está no início. Então é normal no início você fazer tudo
E à medida que você vai crescendo, você vai fazendo uma lista como? De acordo com meus talentos, eu sigo para a estratégia. Se não for muito meu talento, eu terceirizo, né? Você pode terceirizar o marketing, você pode terceirizar um BPO financeiro, você pode ter uma gestora de comunicação, então você pode terceirizar vários serviços. Isso vai depender dos seus talentos e habilidades, ok? Você precisa ter isso muito claro para você. Segundo ponto, gente, você precisa usar ferramentas. Então hoje nós temos vários aplicativos, várias ferramentas, vários digitais que vai te ajudar a organizar o seu tempo. Eu, particularmente, gosto muito do método Pomodoro. Então, o método Pomodoro já é uma ferramenta, um método muito usado, onde você tem 25 minutos de foco e 5 minutos o quê? De descanso. Você precisa entender que a sua mente ela vai produzir até no máximo 55 minutos de ultrafoco. Porque você, quando chega em 50, 55, você precisa mudar o seu estímulo. Se você fica ali fazendo a mesma coisa 2, 3, 4 horas, você vai tender muito a errar, você vai tender muito a esquecer e você vai tender muito a se cansar demais. O seu cansaço é mental. Então é importante que você tenha essas pausas. 25, 5, 35, 10, no máximo 10 minutos. Eu gosto de 55, 5. Então toda a minha empresa, toda a RC é estimulado o quê? Ficou ali 55 minutos em foco, fazendo um cliente, um atendimento, um cuidado, uma conciliação, um processo, para, espreguiça, bebe água, toma um café, vai no banheiro, volta para mais 55 minutos de foco. E aí você vai ajustando entre 25 e 55 minutos. Mas sempre a cada 55 minutos dá uma parada. Por que a gente diz isso, tá? Porque produzir não é se ocupar. Se você começar a criar essa consciência de avaliar o seu dia a dia, de avaliar a sua agenda, de avaliar a sua produtividade, os seus resultados, você vai começar a se perguntar quantas vezes eu estou produzindo e quantas vezes eu estou me ocupando. Por exemplo, ficar horas no Instagram, horas no YouTube, e a gente nem percebe que tá horas. Você pegou ali para ver uma coisinha, quando você viu já foi 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Isso não é produtivo, a não ser que tenha a ver com o seu modelo de negócio. Mas isso não é produtivo. Ficar ali em reuniões desnecessárias, conversando assuntos sem fim, sem solução, não é produtivo. Fazer o que você não deveria fazer não é produtivo. Não delegar por medo do não, ou por medo ou do autocontrole, ou não ter gestão, ou não treinar o seu funcionário, também não é produtivo, tá? Então você precisa destacar esses valores também de autoconhecimento dentro da sua instituição. O que o meu colaborador faz de melhor? Qual é o talento dele? Então, é essa área que ele vai cuidar. Isso aqui eu vou delegar para ele, eu vou treinar ele, eu vou desenvolver ele. E aí você vai liberando a sua agenda, você vai organizando o seu dia. Mas se você parar para pensar, muitas das vezes você está congestionado, você não tem tempo para sua família, você não tem tempo para o lazer. Muitas empreendedoras me procuram porque não conseguem nem fazer a sobrancelha, nem fazer a unha. Férias, esquece. Porque se sai, a empresa para. Mas isso não é produtivo, isso é ocupação. E ocupação não te traz o retorno do potencial. Ocupação finge um retorno. Ela pode até te dar retorno, mas não é o seu potencial, não é o seu talento, não é aquilo que você nasceu para conquistar. Não é o seu papel como empreendedor de transformar, de impactar todo o seu meio à sua volta. Então, organize-se, tenha gestão no tempo, tenha agenda, use os recursos necessários. E na dúvida, nós estamos aqui para te ajudar. É um prazer enorme estar aqui com a RC te aguardando. Vem bater um papo comigo. Gestão no tempo. E hoje eu quero trazer para você 2 cases maravilhosos. Gente, primeiramente, toda vez que nós vamos fazer gestão no tempo, que nós vamos ensinar empresários a serem gestores, nós precisamos conscientizar esses empresários da importância do tempo. Eles começam a chegar assim como talvez você me diria agora, eu não tenho tempo, eu faço coisa demais, o meu dia não dá para nada. Nossa, né? E o que acontece? Se a gente pega 24 horas do nosso dia e faz as divisões necessárias, a gente tem tempo sim. A gente não tem organização e produtividade. Então, os meus maiores cases de sucesso é a Távola, que estava aqui conosco, porque, gente, ela reclamou. Ela reclamou. Quando a gente monta a agenda produtiva, a gente começa na base do Excel, para a pessoa ver. E quando ela conseguiu ver toda a semana dela, que ela viu todas as lacunas, todos os encaixes, assim como todos os nossos clientes, eles olham e falam assim, meu Deus, eu tenho tempo sim.
eu estou perdendo foco, energia, direcionamento no lugar errado. E quando eles entendem a necessidade de seguir essa agenda produtiva, como a Távila bem falou, eles têm resultados incríveis. Então, a própria Távila é um caso de sucesso lindíssimo. Nós temos vários casos de sucesso de pessoas que rejeitaram a agenda produtiva, mas quando fizeram, quando entenderam, quando viram, esse visual, ele é muito importante, começaram a colocar em prática, não só aumentou a qualidade de vida, que foi o case da Távila, aumentou vendas, aumentou produtividade, conseguiu fazer uma coisa muito básica, que era estar com o seu colaborador meia hora por semana. Porque na loucura da cabeça dele, na loucura do dia a dia, na desorganização daquele empreendedor, ele não conseguia nem sequer sentar com o empreendedor, com um colaborador. Imagina com a esposa, com o filho, imagina parar para estudar. Ele não conseguia organizar, porque quando a gente está falando de gestão no tempo, não é organizar só a sua empresa, é organizar toda essa complexidade dos papéis da sua vida. E mesmo que você tenha um papel de empreendedor, você tem um papel de pai, de mãe, de esposo, de esposa, você tem um papel de espiritual, e esses papéis não são delegáveis, você tem que fazer todos com harmonia e com produtividade. E isso é lindo e você consegue. E por hoje foi Gestão no Tempo, e eu espero que você tenha absorvido esse conteúdo maravilhoso com a participação incrível da Távila, da Two Home Stories, tá? E lembra, ser ocupado não é ser produtivo. Se você está se ocupando demais, se perdendo demais, mas não está tendo resultados, você precisa ter gestão no tempo. Então não deixe de comentar aqui os seus comentários. Rejane, gostei, não gostei, tô tendo, não tô tendo. Venha conversar com a gente aqui na RC, a gente é do Transbordo, e a gente adora conversar, adora participar e adora poder te ajudar e te servir. Não deixe de seguir os nossos canais, não deixe de estar aqui conosco, não deixe de participar desse projeto, que esse projeto ele é feito para você. Então, vamos juntos transbordar e até a próxima. Lembrando que toda quarta, 7h30, estamos por aqui e eu te espero.